O presidente da Conselhia Social Democrata, António Jorge Oliveira, apresentou um conjunto de críticas à forma de atuação da atual maioria, acabando por concluir que este foi um ano de muita parra e pouca uva. A gestão de recursos humanos não tem sido devidamente planeada, gerando instabilidade no pessoal da autarquia que se vê obrigado a saltar de serviço em serviço sem uma justificação plausível e sem qualquer preocupação com as reais competências profissionais de cada um, o que origina uma atrapalhada diária, criando instabilidade no trabalho, o que nota uma gritante e inexplicável falta de respeito pelos funcionários, não alcatelando lacunas em alguns serviços. A referência constante ao executivo anterior como justificação para a não concretização de promessas feitas durante a campanha eleitoral não serve de desculpa para a ausência de obras urgentes. Contudo, nunca o Conselho teve tantos eventos, festas, festinhas e festivais que aparecem desgarrados uns dos outros, sem um fio condutor entre eles e, mais grave ainda, sem contribuírem para uma verdadeira promoção e divulgação do Conselho. O desrespeito constante pelas diversas instituições e eleitos locais que não são ouvidos nem achados em matérias que lhe dizem diretamente respeito. A ânsia de mostrar trabalho sem ser capaz de estabelecer prioridades, chamando a si e ao seu executivo os louros de situações que já vinham do executivo anterior. Ou seja, por exemplo, o centro escolar e a linha dermocosmética das termas. A total incapacidade de valorizar as empresas e captar investimento para diversificar e dinamizar o tecido económico. Não permite a criação de emprego nem a fixação da população jovem ao Conselho. A falta de vontade de concretizar o estudo estratégico apresentado pela Universidade de Aveiro para um verdadeiro desenvolvimento turístico do Conselho. Levar-nos-á, lamentavelmente, a marcar passo na afirmação do Conselho no contexto nacional e internacional. Por tudo isso, consideramos que foi um ano de muita parra e pouca uva, em que os sombrenses, apesar dos contentes, têm sido muito tolerantes para com esta Câmara. Mas a tolerância tem limites. E assim entendemos que é chegado o tempo de exigir. Exigir a concretização de promessas feitas e não cumpridas. Exigir o respeito na atitude do Presidente da Câmara para com as pessoas, sejam elas funcionários, presidentes da Junta de Freguesia, membros da Assembleia Municipal ou qualquer outro cidadão. Exigir que seja, de facto, um Presidente para todos e não um Presidente de alguns e para alguns. Exigir que o Executivo estabeleça prioridades que definam uma linha orientadora que ajude a combater a certificação do Conselho, atraindo agentes económicos e gerando postos de trabalho. Situação que consideramos imprescindível para o desenvolvimento do Conselho. São Pedro Sul tem potencialidades que urge valorizar e, em nossa opinião, o Executivo tem estado demasiado parado em aspectos que devia estar na primeira linha de atuação da Câmara Municipal, como já foram referidos. É urgente definir uma estratégia realista de desenvolvimento do Conselho e abandonar a política de remendo, cujo efeito fica muito aquém do desejável. António Jorge Oliveira, o presidente da Conselhia Social Democrata. O vereador social-democrata Adriano Azevedo também marcou presença neste encontro com os jornalistas, onde abordou diversas questões, entre elas a dívida municipal. É evidente que o Executivo, quando tomou posse, e disse muito bem, estava na expectativa de ter a Câmara muito endividada. A dívida da Câmara era conhecida publicamente. Nós sempre falámos na casa dos 26 milhões, que eram 12 milhões da Câmara Municipal e 14 milhões aqui da Termalistur. Era uma dívida controlada. O problema da Câmara de São Pedro Sul não é a dívida propriamente dita, sempre o dissemos, e o que acontece é que em campanha eleitoral, já depois disso, várias afirmações por parte do atual Executivo, enfim, levavam a dívida para valores muito mais altos, falava-se em 30 milhões, em 28 milhões, depois viemos a constatar por auditorias internas e por também uma auditoria paga externamente, que também na minha perspectiva era desnecessária, porque os números são os números, a Câmara tem uma contabilidade perfeitamente organizada e veio então para os tais 26 milhões. Portanto, poupámos logo aí 4 milhões relativamente àquilo que era a comunicação por parte dos atuais responsáveis. Neste período, diz e bem que já diminuíram a dívida para 24 milhões. É óbvio que essas contas serão apuradas quando for feita a apresentação do relatório de contas de 2014, aí saberemos como é que foi feita a diminuição da dívida. No entanto, não me parece nada de excepcional, porque se nós repararmos, é óbvio que não houve obras de média ou de grande dimensão, apenas se vai fazendo coisinhas muito pequenas, e isso implica necessariamente que a gente, se não gasta o dinheiro que recebemos, enfim, temos que pelo menos pagar aquilo que são dívidas de compromissos assumidos anteriormente. O pavilhão multiusos de Santa Cruz da Trapa foi também um dos temas a merecer destaque na intervenção do vereador social-democrata. Não candidatou quando havia fundos comunitários para o fazer. Aquilo que eu aqui gostava de afirmar, tal qual já o afirmei em reunião de Câmara, e nós estamos numa perspectiva de colaborar, que nos interessa o desenvolvimento do Conselho da melhor maneira possível e que atinja esse desenvolvimento, enfim, todas as freguesias e todos os lugares, é que o Executivo neste momento tem condições novamente de candidatar à obra.
E se o fizer, e eu aqui acho que não é uma questão de agir, é uma questão de correção política, deve fazê-lo imediatamente, deve candidatar a obra a fundos comunitários do Mais Centro, porque existe dinheiro, e nós sabemos que existe dinheiro para este tipo de obras através daquilo que é o Programa de Coesão Regional. Portanto, é importante que isso aconteça. Adriano Azevedo sublinhou também que existem verbas para que o município possa candidatar obras como a estação de tratamento de águas ou redes de água e saneamento. Uma vez que foi dito logo nos primeiros dias de mandato que não havia projetos na Câmara, nomeadamente de infraestruturas básicas, quer na questão do saneamento, quer na questão da água, particularmente as ETAs, é importante que o município, se desenvolver os projetos que na altura anunciou, que faça exatamente agora essas obras, que esse candidato ainda a este quadro comunitário que está para encerrar, julgo que até meados do ano que vem, porque há verbas, segundo aquilo que é divulgado na comunicação social, para que ainda se possam recuperar obras significativas nesta matéria. Portanto, nós não podemos permitir que o Executivo se queixe que em mandatos anteriores não houve essas candidaturas, agora é que tem a oportunidade de se candidatar porque há verbas, que não o faça. Adriano Azevedo falou também sobre os produtos de dermocosmética das termas de São Pedro do Sul, crítica do facto de atualmente os mesmos só estarem disponíveis no Conselho. É curto que os produtos da dermocosmética fiquem meramente no Conselho de São Pedro do Sul, e aqui eu até acho que de uma forma pouco dignificante, o reboçado dos patosses, de alguma forma, parece-me que têm escaparates, parece-me que têm expositores mais dignos que os nossos produtos da dermocosmética. Isto não ajuda nada àquilo que são produtos que nós devíamos valorizar para promover as termas e o Conselho, e estes produtos não se deviam limitar a ficar em São Pedro do Sul, mas deviam eles próprios servir de promoção das termas e do Conselho no país inteiro e, se possível, a nível internacional. Adriano Azevedo, vereador do PSD na Câmara de São Pedro do Sul, ontem ao final da tarde, durante uma conferência de imprensa promovida pelo PSD para analisar o primeiro ano de mandato da maioria socialista à frente dos destinos da autarquia são pedrense.